Muito bom dia a todos. Nós estamos começando nessa manhã de domingo mais uma EBD. Nós estamos estudando o livro de Filipenses. Na verdade, estamos estudando as cartas de Paulo, aos Efésios, aos Filipenses agora. E estamos na segunda aula e última aula a respeito do livro de Filipenses. O título da nossa lição é O Alvo a Ser Alcançado. Antes de começar, vamos nos dirigir a uma palavra de oração, clamando a Deus por esse momento do nosso estudo. Oremos. Pai, nós queremos primeiramente agradecer a Ti, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós temos essa liberdade de estarmos cultuando, falando de Ti, estarmos nos reunindo mesmo que não presencialmente, mas nos reunimos, Senhor, para estudar a Sua palavra. Por isso queremos agradecer a Ti. Queremos clamar também, Senhor, pelos outros grupos que estão se reunindo nesta manhã, e que também, Senhor, estão buscando conhecer a Ti um pouco mais. Nos dirige, Senhor, nos abra a mente e coração para que possamos entender a Sua palavra. Em nome de Cristo nós assim oramos. Amém. Alvos da nossa lição. Saber no sentido de conhecer as marcas de um cristão autêntico, perceber que méritos, obras ou conquistas espirituais não nos fazem possuir a Cristo. Reconhecer a importância de investir no aperfeiçoamento espiritual. Ainda, sentir no sentido de dispor o coração para buscar o alvo da perfeição em Cristo. E, finalmente, agir no sentido de buscar conhecer a Cristo de maneira íntegra e profunda, prosseguir para o alvo, avançando rumo à perfeição em Cristo, e preocupar-se em buscar mais as coisas espirituais do que as terrenas. Esta lição, de número 11, tem como texto bíblico o livro de Filipenses, os capítulos 3 e 4, e o texto áureo está em Filipenses 3, versos 13 e 14, que está na projeção, e eu vou ler agora para os irmãos. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A título de introdução, vamos lembrar que a partir desse capítulo de número 3, Paulo começa a dar um testemunho da sua fé. Ele fala várias vezes que a alegria é a tônica da vida dele. Por quê? Porque a vida dele está pautada num referencial que é Cristo Jesus. E independente da circunstância do dia a dia, daquilo que ele está vivendo, ele está sempre feliz e alegre. Talvez possamos dizer que o tema central dessa lição e desse capítulo, propriamente dito, seria a alegria que nós devemos sentir. De maneira nenhuma, Paulo está dizendo que nesta vida nós não vamos ter momentos de tristeza, angústia, aflição. Ele sabe muito bem disso, porque afinal de contas o texto bíblico nos fala, que no mundo nós vamos ter aflições. Mas ele quer dizer que apesar das aflições, então ele se permite ter momentos de tristeza, permite-se ter momentos de ira, conflitos, como Paulo mesmo teve. Mas apesar de todas as circunstâncias do dia a dia que Paulo tinha naquela época e que nós temos na nossa época, não é diferente, a alegria dele está no Senhor, a segurança. Pense bem como é que é passar por essa vida diante de todas as dificuldades que todos nós temos, sejamos quem for, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Índia, na China, não interessa. As aflições, os problemas do dia a dia das nossas vidas e não ter esperança. Por isso Paulo fala, essa esperança lhe dá alegria, confiança, conforto. É isso que Paulo vai nos falar para que nós possamos tomar posse, aí sim, dessa alegria, dessa confiança, porque Cristo é o nosso Senhor. Como ponto número 1, nós trazemos aqui o cuidado que devemos ter. Filipenses 3, versos 2 e 3, que eu leio para os irmãos agora. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros,
guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Paulo está falando para nós termos cuidado, o mesmo cuidado que os nossos irmãos lá no passado tinham que ter, igualmente hoje nós também temos que ter. Ele fala dos cães, né? Lá naquela época o cão tinha uma conotação de sujeira, de impureza. Então nós temos que tomar muito cuidado. O que a gente tem ouvido? O que a gente tem absorvido de instruções a respeito da palavra de Deus? Será que a gente tem julgado corretamente? A gente tem olhado se aquilo que nós temos recebido, aquilo está nos nutrindo? Se aquilo está nos dirigindo para o alvo que é Cristo Jesus? Será que isso não está afastando? Eu penso assim que tem pessoas, né, que têm mais cuidado com coisas tão simples do dia a dia, mas que a palavra aceita qualquer coisa. Se a gente vai numa feira ou num supermercado, tem pessoas que escolhem com todo cuidado lá o tomate. Mas na hora de ouvir a palavra, o que vier tá bom. Não olha, não importa de onde vem. Essa semana eu estava assistindo um pequeno vídeo que um rapaz montou de uma igreja neopentecostal, não vou citar qual, mas ele dizia uma coisa lá com a gravação que foi proibido ele filmar, mas ele escondeu, lá se escondeu e continuou gravando com o celular meio que escondido, né? E ele chama atenção ali naquele vídeo falando que durante lá mais de 1 hora, 2 horas que ele ficou lá naquele cultuar, não teve ministração da palavra em momento nenhum. Nenhum. A única coisa que teve lá foram simbolismos, só símbolos, e só projetos a respeito de arrecadar dinheiro, sobre prosperidade. E prosperidade no sentido financeiro mesmo. Era só um toma lá, dá cá. E o que é interessante nisso? Interessante é que o templo estava lotado. E ele parou para conversar com algumas pessoas e as pessoas não sabiam absolutamente nada. Não sabiam da doutrina daquelas pessoas. Não sabiam o que era a expressão da fé em cima daquela doutrina. Apenas e tão somente eles estavam lá porque algumas pessoas estavam gritando, exaltando, chacoalhando as mãos, os braços, e tinha uma promessa de prosperidade, não só no financeiro, mas também na saúde. É isso que eles estavam querendo, cegos, totalmente cegos. Paulo fala que eles espalhavam falsos ensinos. Vai vendo que as coisas não mudaram muito. Não se importavam com a sã doutrina ensinada pelos apóstolos. E não é exatamente o que a gente vê? Não se importam com a doutrina ensinada pelos apóstolos. Absolutamente nada. A Bíblia ali é um símbolo qualquer. Não é para ser lido. Pregavam um falso evangelho, tal como ele falava lá em Gálatas capítulo 1, 8 e 9, né, dos judaizantes, né? E afirmavam que para os gentios se tornarem cristãos deveriam seguir a lei mosaica. E por isso seguir, né, e pior, né, seguir as tradições judaicas. Como, por exemplo, a marca, né, da circuncisão. A marca do verdadeiro cristão não é uma marca física, mas uma marca espiritual que tem como alvo na sua vida a alegria em Cristo Jesus. Paulo agora vai falar um pouquinho para a gente a respeito de que nem sempre perder significa uma derrota, né? Eu vou ler aqui, baseado no capítulo 3, versos de 4 a 7, leio para os irmãos agora. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Nem sempre perder significa uma derrota. Veja, Paulo está falando que se aqueles que julgam que na carne, né, naquilo que ele está fazendo, poderiam alcançar a salvação, o que dirá ele? Olha a relação que ele põe lá no versículo de número 5. Ele tem uma vantagem eclesiástica, circuncidado ao 8º dia, como era a tradição judaica. Vantagem nacional, ele era da linhagem de Israel. Vantagem ancestral, da tribo de Benjamim. Vantagem parental,
hebreu de hebreus. Seu pai, sua mãe eram hebreus. E ainda, vantagem religiosa. Quanto à lei, fariseu e irrepreensível. Ora, se é por uma questão de a carne, aquilo que eu faço, estou eu em vantagem, diria ele, e disse ele. Mas ele não considera nada disso. O que ele considera mesmo? Vamos lá. Como disse, né? Se alguém poderia dizer que merecia salvação ou que a conquistou por méritos próprios, seria o próprio Paulo. É isso que ele afirma. Mas, contudo, ele conclui: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ou seja, tudo aquilo que ele falou, né, que eu projetei aqui no slide anterior, são verdades, né, mas que ele considera tudo como refúgio. Diante do valor que é ter Cristo, tudo isso não vale nada. Não tem a menor importância nada disso. Abandone essa ideia de que na carne nós conquistamos a salvação. Abandone essa ideia dos judaizantes e dos cães que vivem inventando e contando mentiras, uma falsa doutrina. É isso que Paulo está nos chamando a atenção. E como aplicação para hoje, uma interrogação, né? Será que hoje temos pessoas que confiam em toda a sua herança religiosa e por isso acreditam que têm muito crédito perante Deus? Infelizmente tem. Quantos e quantos vocês já não ouviram falar, né? Eu lembro de situações, algumas até que eu contei na própria escola bíblica dominical presencial, né? Que as pessoas, não, mas eu sou filho de fulano, filho de Beltrano, sou neto de não sei quem. Nossa, o meu avô fazia não sei o quê, tantas obras na igreja. E eles computam isso como se fosse um crédito para eles, para alcançar o reino dos céus. Primeiro que não tem essa herança, né, nesse sentido, cada um dá conta de si mesmo. Portanto, o que fizeram seus antepassados, fizeram seus antepassados. O que você fez é o que conta. Ponto 3. O alvo que Paulo desejou. Filipenses 3, versos de 12 a 16. Diz assim o texto: não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo, e, se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Paulo nos faz uma advertência muito importante, que nós não devemos nunca estar satisfeitos com a nossa vida espiritual. Devemos estar sempre procurando melhorar. É o tipo de coisa que há espaço, sempre tem espaço, porque você nunca vai alcançar esse máximo da satisfação em termos da sua vida espiritual. Portanto, uma constante busca no melhorar ao longo de toda a nossa vida. Ainda no ponto 3, o alvo que Paulo desejou. Para enfatizar o alvo de Cristo, Paulo descreve 4 aspectos de atleta. Tá? Primeiro ponto, a atitude da mente. Lá no versículo 12 está lá, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Como Paulo, o crente não vai conseguir a perfeição. É o que eu acabei de falar agora. Por isso que ele está nos advertindo nessa busca constante de não estarmos satisfeitos. Vai continuar sendo tentado, vai cair em pecado, as dúvidas vão continuar, vão ter novas. Mesmo assim, deve continuar e prosseguir para o alvo. É difícil não lembrar de uma ilustração aqui, de um fato real que aconteceu há anos atrás. Os irmãos aí que são mais velhos, né, com certeza devem conhecer, lembrar daquela situação daquela atleta na Olimpíada de Los Angeles, 1984.
O nome dela é Gabriela Anderson, Suíça. Aquela mulher estava correndo com 39 anos naquela época, né? E talvez você deve se lembrar que quando ela entrou no estádio, já devido à grande desidratação, ela tinha perdido o último ponto de pegar isotônicos, soluções. Ela estava com uma quantidade muito baixa de potássio e ela estava tendo câimbras terríveis na perna esquerda, além de grande desidratação e uma confusão mental. Talvez os irmãos estejam lembrando aquela mulher que deu a volta completa, né, dentro do estádio, do Coliseu, e levou 7 minutos para dar aquela volta. 7 minutos. E toda numa situação torta, cambaleando, né? Como falei, a perna esquerda dela estava com muita câimbra, não conseguia nem dobrar. E os médicos e enfermeiros chegavam até perto dela e tentavam auxiliá-la. Mas ela sabia que se aceitasse qualquer ajuda, seria desclassificada. Então, ela, com toda a confusão, todo o sacrifício que ela tinha, ela focou na meta dela, no objetivo que ela tinha, que era alcançar a linha de chegada. O prêmio que ela tinha que receber. Não importa se era primeiro ou último lugar, isso não importava, mas ela tinha que chegar. E fez um sacrifício sobre-humano para poder chegar até lá. Como eu falei, 7 minutos para dar toda aquela volta. Disse ela depois, né, que a única coisa que ela pensava, ela tinha na mente o objetivo de chegar no final. Na meta, no ponto que tivesse chegar. Prosseguir para o alvo, independente das circunstâncias das quais nós estamos passando. Foco naquilo que é o nosso objetivo. Prosseguindo aqui, deixa eu completar tudo, só um minuto. Aí sim, agora sim. Ponto 3 ainda, tá? O alvo que Paulo desejou. Agora o ponto de número 2, né? O esforço, lá dos versos 13 e 14. Para alcançar o alvo é preciso concentrar-se em um só alvo. Não há dispersão, não ficarmos divididos em vários pontos. É bom lembrar o exemplo que eu acabei de dar, né? Aquela corredora disse que na entrevista, depois que ela estava recuperada, que a mente dela, apesar de estar confusa, ela só tinha uma coisa na cabeça dela. Só uma. Chegar na linha de chegada lá. Ultrapassar a linha de chegada. Era a única coisa que ela conseguia pensar naquele momento. Ela disse que já não conseguia pensar na dor, não conseguia pensar na falta de água, na sede, não pensava mais em nada. Total concentração, apesar de toda a limitação física que ela tinha, no alvo que ela queria alcançar. B. Esquecer das coisas que para trás ficaram. Bom, primeiro, Paulo não está propondo aí para nós uma amnésia, tá? Não é nesse sentido, esquecer, tá? Mas que a gente não leve para a nossa vida diária, constante, de hoje para o futuro, aquelas coisas que nos ficaram lá para trás. É verdade que muitas coisas ficaram para trás e nos traz saudade. E muitas vezes a saudade é muito boa. Mas nem todas as coisas são boas. Todos nós, não sei se todos nós, mas muitos de nós, com certeza muitos de nós temos algumas histórias tristes da nossa vida. São histórias que, às vezes, desilusão com líderes religiosos, problemas com o pai, problemas com a mãe, problemas conosco mesmo ou com outras pessoas que nós amávamos, traições, envolvimento com coisas que não eram muito boas, drogas, amizades que não eram boas, que nos levaram a coisas erradas. Talvez a maioria de nós tenhamos algumas coisas que a gente gostaria de esquecer. De novo, Paulo não está propondo que você tenha um processo de amnésia e esqueça todas essas coisas. Mas como é que você vai continuar nessa corrida, nessa analogia de atleta, né, correndo, e você na hora que vai correr, é um velocista, mas você vai correr e fala assim, mas deixa eu pegar essa mágoa profunda que eu tenho aqui do meu pai e boto aqui nas minhas costas. Daí eu falo assim, mas também tem aquela como líder, vou pegar mais um pouquinho aqui e carregar. Agora tem lá da minha mãe, botar aqui em cima da minha cabeça. Agora tem, e vou colocando, carregando. Como é que um velocista vai fazer isso? Vai começar a caminhar e se arrastar. É como se tivesse correntes no seu pé. Você não consegue correr. Não vai conseguir. O que Paulo propõe é jogar fora tudo isso. Lembrar das coisas boas da sua vida. Por quê? Quase que eu espirrei. Quase.
Porque todos nós temos algumas boas lembranças, com certeza absoluta, aquelas que não nos causam mágoa, mas apenas saudades. Só isso. Não te causa tristeza. Dessas lembre. Não tem problema ter saudades, não tem. Mas não daquelas coisas que vão te amarrar, vão te segurar e não fazer você ter uma boa vida. Como é que pode você estar caminhando, correndo, como se você tivesse colocado um monte de pedras dentro do teu sapato, do seu tênis? Daí cada vez que você vai caminhar, correr, doeu aqui, doeu ali. E daí a atitude sempre mais fácil é o quê? Deixa eu parar de correr. Deixa para lá. Não vou enfrentar esses problemas. Paulo nos propõe esquecer das coisas que ficaram para trás, daquelas que nos magoaram, daquelas que nos trazem más recordações, que nos trazem más mágoas. Deixe para trás. Avançar para as coisas que estão adiante. Evidente que as duas primeiras completam essa, ou essa completa as duas primeiras, né? Porque se nós não estivermos concentrados no nosso alvo e estivermos carregando as mágoas lá do passado, nós não vamos avançar. Nós vamos parar, vamos nos atrasar, nós não vamos chegar ao objetivo, ao alvo. Alvo esse que para nós crentes é Cristo Jesus. E o prêmio? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Este é o grande prêmio de todo crente. Ponto de número 4. Problemas na igreja. Filipenses 4, versos de 2 a 7. Eu vou ler agora aqui na minha Bíblia. Rogo a Evódia e rogo a Sintique. Pense concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Bem? Primeiro ponto aqui que Paulo destaca, problema de atrito. Algum atrito entre as irmãs ali que estão acontecendo e Paulo está pedindo conselho, pedindo que alguns irmãos vão lá aconselhar. Qual que é a mensagem, a orientação que Paulo está nos dando, né? A solução é conselho de irmãos e oração do Senhor. É verdade que muitas vezes nós nos encontramos em algum atrito dentro da igreja, do qual nós temos pontos de vista diferentes. A ilustraçãozinha que eu coloquei mostra muito bem disso. Dependendo do problema, do lado como nós estamos olhando ali, como duas cidadãos ali, você pode estar vendo um M, mas se você olhar do outro lado, você vê um W. Será que não seria o caso da gente colocar no lugar do outro para tentar ver com os olhos do outro aquele problema? Quem sabe talvez a gente possa amenizar um pouquinho o nosso modo de ver, ou o contrário também, mas chegar a um acordo, solução, porque se nós estamos tendo atrito, nós não estamos dirigindo para o mesmo lado, estamos puxando de um lado para o outro e não vamos para lugar nenhum. Então Paulo nos dá conselhos. Primeiro, conselho dos irmãos, aonde nós buscamos os conselhos quando temos problemas entre nós. Muitas vezes nós vamos aí nas literaturas que temos aí no mundo, nós vamos na televisão, na internet, tanto lugar. Mas às vezes o conselho dentro da própria igreja, na palavra do Senhor, e nunca esquecendo, porque Paulo fala bastante disso, oração ao Senhor. Buscar no Senhor a solução dos nossos problemas. E mais? Ansiedade, né? Eu coloquei até uma figura ali de alguém roendo as unhas, que é muito comum nós representarmos o aspecto da ansiedade com o roer das unhas, né? Ansiedade, o que Paulo fala a respeito da ansiedade para nós, né? Mais uma vez, oração ao Senhor. Ansiedade por muitos é aspecto de uma falta de maturidade, de segurança naquilo que o Senhor está nos fazendo e daquilo que o Senhor tem como alvo para a nossa vida. Oração ao Senhor, sempre, sempre. E bênçãos em termos das ações de graças. Um coração agradecido daquilo que o Deus já fez na nossa vida, daquilo que Deus tem feito na nossa vida, daquilo que Ele vai fazer na nossa vida,
sempre ameniza o aspecto da ansiedade dos nossos corações. E o resultado não poderia ser outro: alegria no Senhor e paz no Senhor. E aqui uma advertência de uma aplicação dos nossos dias, para os nossos dias. Como você resolve seus conflitos com as pessoas? Você já sabia que a oração é um caminho para nos livrar da ansiedade? Reflita. E o ponto de número 5 é: somos fortalecidos pelo Senhor, Filipenses 4, versos de 10 a 19, que está na projeção e eu estarei lendo. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Pois bem, e nesse ponto 5, somos fortalecidos pelo Senhor. Primeira coisa nesse texto que nós vemos, a generosidade dos filipenses. Eu chamaria a atenção dos irmãos, em destaque aqui na Bíblia, alguns trechos do texto que nós lemos a respeito desse cuidado e generosidade dos filipenses para com Paulo. Lá no versículo 10, uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado. No 15, nenhuma igreja, senão unicamente vós outros. No 16, porque mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. No 18, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Uma grande lição para nós nos dias de hoje, a respeito dos nossos missionários e dos nossos pastores, daquele que nós temos que ter cuidado. Será que nós podemos falar com alegria de que nós somos generosos, somos cuidadosos dos nossos ministros, pastores, missionários? Bem recentemente, nossa igreja passou em assembleia ajuda financeira para um dos nossos irmãos em Cristo Jesus que está indo para um seminário. E é costume e prática da nossa igreja, a primeira Igreja Batista de São Carlos, ter feito isso durante muitos e muitos anos. Que essa generosidade esteja sendo renovada nos nossos corações e na nossa mente, para que nós sejamos pessoas que temos cuidado com aqueles que têm cuidado em ministrar a palavra para nós. Que assim seja. Ponto 2, o testemunho de Paulo, versos do 11 até 13. Paulo, nesse pedaço, desse trecho, ele fala a respeito da sua experiência, do seu testemunho, que ele aprendeu a viver na miséria ou na riqueza, na fartura, na fome. Ele aprendeu a viver em todas as circunstâncias e em todas as circunstâncias foi grato. Claro que Paulo está falando também que ele está muito feliz de ter recebido a ajuda dos filipenses. Não vai você pensar assim, não, eu não quero ficar aqui na miséria, aquela falsidade. De jeito nenhum. Ele está muito feliz de receber aquilo que recebeu dos filipenses. Mas se não tivesse recebido, ele estava preparado para todas as circunstâncias e em todas as circunstâncias continuar sendo gratos ao Senhor. E o ponto 3, finalizando aqui, o suprimento do Senhor. Ele confia plenamente que o Senhor vai suprir todas as necessidades.
O que Paulo está falando aqui é o seguinte, é que se for da vontade de Deus, aquela necessidade vai ser suprida. Deus vai tocar no coração de A ou de B para que esse se movimente para chegar lá e suprir a necessidade. Agora, se A falar que não, que a gente às vezes fala assim, nossa, mas então Paulo está confiando no homem. Não, 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 de jeito nenhum. Paulo não está confiando nem em A nem em B, está confiando no Senhor. O Senhor vai usar, eventualmente, uma pessoa A ou uma pessoa B para fazer isso, como usou os filipenses para suprir as necessidades de Paulo. E A e B vão ser muito, mas muito felizes por terem sido usados por Deus para fazer a sua obra. Agora, se A ou B não quiserem, a obra vai ser feita assim, porque Deus levanta C, levanta D, levanta outros. E esses que perderam a grande oportunidade de serem participantes diretos daquilo que é a vontade de Deus no trabalho aqui na terra. Mas Deus vai suprir. Paulo fala com convicção e certeza e nos deixa isso para a nossa convicção da nossa vida. Amém? E encerrando agora, conclusão. Como colocar nossa vida em direção ao alvo? Ponto 1. Nunca perca Jesus de vista. Ele é o nosso referencial. Nada pode ofuscar Jesus de seus olhos. Se você colocar um outro referencial na sua vida, e esse referencial humano, ele vai falhar, com certeza. Em algum momento vai falhar. E aí a decepção que vai estar no seu coração pode se afastar do alvo verdadeiro, que é Cristo Jesus. Não perca isso de vista. 2. Cuidado, muito cuidado mesmo, com quem e o que você tem aprendido. Não seja ingênuo na vida espiritual. Seja simples, mas criterioso. 3. Não deixe o passado conduzir você. Quem olha para trás para se lamentar, não avança. E 4. Aprenda a confiar em Deus, que é o antídoto da ansiedade. Que Deus possa tocar no seu coração, no meu coração também, todos nós, e que possamos ter como alvo Cristo Jesus e termos o conselho que Paulo deu para nós no dia de hoje. Que tenham todos um ótimo domingo e Deus abençoe todos vocês.